Capítulo 18, a porta estreita. E foi a última palestra que eu falei para porta estreita. Eu tenho que olhar a porta estreita. Aqui, acho que eu aqui na frente está quentinho, só para avisar. Acho que estou indo muito pela porta larga. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mais uma vez, Senhor, unimos os nossos corações para agradecer por mais um momento de aprendizado. Nessa oportunidade, vamos falar de nós, das nossas aflições, das nossas enfermidades físicas, morais, emocionais e espirituais, porque estamos em busca de cura. Que Joana, nossa querida inspiradora na tarefa, possa nos ajudar, possa nos orientar a todos, para que possamos conduzir de maneira bem proveitosa esse tempo em que estamos aqui reunidos para levarmos a nós mesmos a nossa cura. Porque em alguns momentos, Senhor, nos distraímos e permitimos que a doença chegue. Seja ela qual a origem que tenha, que nós possamos estar atentos para melhorarmos cada vez mais a nossa condição espiritual e a nossa consciência sobre nós mesmos. Graças a Deus. A gente está atrasado. E muito. Um mês. Então, a gente pegou 2 aulas, juntou em uma. E vamos hoje, tá? Vamos Porque para a andar. gente correr atrás do prejuízo. Pessoal, nós tivemos um mês de férias que não estava previsto no nosso cronograma. Aí a gente olhou, a gente falou, caramba, não vamos conseguir juntar essa, não vamos conseguir juntar essa, vamos juntar essa, vamos juntar... Então, não quebra a cabeça. Ah lá, o que a gente juntou é egoísmo, orgulho e vaidade. Tá bom? Tudo no mesmo... Tá bom para vocês? Bom, gente, lembrando que orgulho e egoísmo são as chagas da humanidade, né? Então, por ali passeiam todas as outras mazelas, estão todas ali dentro. A gente podia fazer um curso só de orgulho e egoísmo. A gente vai fazer só uma aulinha. Infelizmente, remanescendo os instintos agressivos em predomínio na psique humana, o ego assume a diretriz de insegurança, de insatisfação, de morbidez, que são decorrência dos períodos ancestrais percorridos antes do surgimento das emoções superiores. Em razão dessa governança perturbadora, o ego está sempre vigilante e dominador, em luta contínua para manter-se assessorado pelo medo de perder a posição que desfruta. Lembrando que falamos de medo na semana passada. Então, gente, vamos lembrar lá de quando a gente era o homem das cavernas. Todo mundo lembra? Sim, nós falamos disso semana passada, por favor. Se vocês não lembrarem, tia Jane vai brigar muito. Então, a gente lá naquela situação de ter que matar tudo que a gente encontrava na frente para poder sobreviver, né? Todos os olhares para o eu, né? Eu preciso sobreviver, eu, né? Então, o ego ali estava bombando, necessitando bombar para proteger a vida, né?
E ali, quando ela está falando, a questão de decorrência dos períodos ancestrais percorrido antes do surgimento das emoções superiores. Quer dizer, você tem lapsos dessas emoções superiores quando as mulheres, sinto muito, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, não é isso não, mas eu não posso não falar. Quando as mulheres, dentro da caverna, né, começam a olhar para a prole e elas percebem que tem algo além do eu, né? Então, começa aquele iniciozinho do afeto, né? A proteção, aquilo tudo surgir, que são essas emoções que começaram a elevar a humanidade, né? Só que, tanto quanto mulher quanto homem, a gente ainda tinha esse ego assim, muito forte e a necessidade de proteção muito grande, porque era um período muito selvagem, né? Muito duro. Só que a gente trouxe isso até para os dias de hoje, são os atavismos. E ainda hoje nós reagimos, algumas vezes, da mesma forma. Então, o ego não nos faz mal, muito pelo contrário, a gente já falou até nas primeiras aulas, a gente necessita dele, senão a gente está no pneu, né? Que o eixo ego-self precisa existir para um equilíbrio. É lógico que é o self no comando e o ego não, por enquanto o ego está no comando e o self ainda está apagadinho, mas a gente precisa do ego, sim. O que a gente precisa prestar atenção é quando a gente coloca o ismo, que é o superlativo, e aí se torna o egoísmo. Aí sai todo mundo do equilíbrio mesmo, né? Disfarçando-se com habilidade, torna-se agressivo porque é receoso. Exibe as qualidades que não possui, exatamente para superar o complexo de inferioridade em que estorcega, reconhecendo a sua incapacidade para voos mais altos no conhecimento e na emoção, atribuindo-se direitos e privilégios que teme lhe sejam retirados, pouco, no entanto, preocupando-se com os deveres que lhe dizem respeito. É o ego que se cerca de presunção e de avareza, de ciúme e desfaçatez, de suspeitas constantes e de censuras aos outros, de forma que não se torne conhecido, permanecendo na obscuridade dos seus propósitos enfermiços. Vamos pensar agora, vamos buscar agora dentro da gente as situações do qual a gente é bem egoísta. Não é só de esconder o chocolate dentro do armário e não dividir com o resto da família, não, tá? Aquele que a gente, já que a gente vai no supermercado, a gente compra assim, que a gente merece. Não é esse, não. O pior é que todo mundo vai dentro do meu armário porque já sabe disso. O pessoal, se tem alguma... Será que tem uma balinha no armário dela? Tem. Não tem porque todo mundo já descobriu. Aí não tem mais. Não fica mais de um dia. Quando vem que eu estou chegando no mercado, eles já vão... Antes de eu botar no armário, eles já estão lá, esperando. Mas, brincadeiras à parte, vamos pensar em que momentos somos egoístas. Não, e a gente não está falando da questão do chocolate, a gente está falando de outras questões. O que é que aciona o medo e a necessidade de preservação, que a gente reage de algumas maneiras, não deixando que o outro interfira no nosso espaço? Às vezes ele não quer interferir no nosso espaço. É simplesmente uma relação. E ele também tem direitos, mas aciona o medo na gente e a gente se protege de tal maneira que acaba fazendo o que não deve. Acionando o egoísmo, e aí é que entra o problema. Vamos pensar, vamos refletir. Eu quero exemplos de vocês. Vamos pensar no trabalho. Se a gente reage às vezes com medo, né? Opa, peraí, isso aqui é meu. Isso aqui faz parte do meu trabalho. Por que ela está pegando? Por que ela está mostrando que está sabendo isso, se isso sou eu que tenho que fazer? Vamos lembrar
que às vezes a gente tem dificuldade para trabalhar isso, a primeira palavra do texto, ali do slide. Por isso é que às vezes é difícil da gente até localizar, porque a gente disfarça o que efetivamente sente e como reage. E coloca outro nome. E coloca outro nome. Porque algumas pessoas têm o instinto de preservação um pouco além da conta, né? Vai que tem uma guerra, eu tenho que guardar tudo para eu não morrer. Passa da validade. Mas vamos pensar... Mas o egoísmo faz isso, a avareza faz isso, né? Quantas pessoas a gente já ouviu falar que guardou o dinheiro no colchão, mudaram as moedas e aquelas moedas passaram a não valer mais nada. Né? Às vezes a gente tem essas coisas e a gente entende que está se protegendo. É desse disfarce que a gente, em algumas vezes, não entende da maneira que deve ser entendido. A gente tem medo da perda. A gente tem medo de várias coisas. Vou botar até um exemplo aqui da mulher mesmo. Quantos sapatos, quantas bolsas, quantas roupas a gente precisa ter? A gente não às vezes a gente deixa de comprar um alimento para caridade, não sei o quê, mas isso faz parte da nossa segurança. Eu preciso estar no mundo me sentindo segura, porque eu não sei quem eu sou. Eu acho que eu não posso ser respeitada se eu não estiver bem mostrando alguma coisa de bom. Bom aí, no meu conceito, né? Então a gente começa a perceber que todas essas formas, né, são formas de egoísmo. E o que tem por trás disso? Insegurança. Insegurança. Né? A necessidade de guardar tudo para você é o medo de você não sobreviver. Olha que doideira. É o medo de não sobreviver. Eu tenho uma coisinha aqui. Pode dar um exemplo. Porque toda vez que a gente vai ao mercado, só às vezes, não todas, a gente não compra alimentos também para doar. Porque só uma vez no mês que a gente compra. Se a gente tem a possibilidade de deixar de gastar em outras coisas, para a gente comprar sempre que a gente for para o mercado, compra também para cá. É exatamente isso. Vocês lembram que a gente estava desesperado aqui na semana da palestra? A conta era simples. A gente fez rápido, mas depois eu fui ver a conta, era o seguinte. Nas 4 palestras que aconteceram, das 4 eu dirigi 3, a última já era no sábado, não dava mais tempo. Mas se a gente fizer a conta de 4 palestras, esse salão tem 500 cadeiras. 500 cadeiras. Se cada um trouxer 5 quilos de alimento, a gente faz as 10 toneladas por mês. Sendo que tem muita gente que traz muito mais de 5 quilos. E aí a gente chega no final, em vez da gente ter os 400 engradados, a gente tinha 30. E a gente falou assim, que crise é essa? Que danada demais. Que eu não posso dar... Gente, 5 quilos de arroz é aquele pacote. Um pacote de arroz daqueles 5 quilos custa R$15. E eu vou dizer uma coisa para vocês. R$12. Olha só, pessoal. Eu fiquei pensando nisso, e aí eu comecei a refletir que talvez não fosse apenas a crise, e eu fiquei pensando como a gente se distrai. Pode ter sido também a Olimpíada, porque foi exatamente no período em que a casa ficou mais vazia. Não tinha curso. Não tinha cursos. As palestras não ficavam... Nossas palestras são repletas, não é isso, pessoal?
em qualquer horário. Na época da Olimpíada, isso não acontecia. Então, assim, vocês vejam como a gente se distrai, como a gente se dispersa, porque, efetivamente, isso não foi fruto da crise. Eu não tenho essa informação. Você tem ideia como está esse mês? Mês passado, naquela semana, naquelas 3 palestras, a gente chegou nas 10 toneladas. Só fazendo. Quarta e quinta, as palestras a gente conseguiu, mas aí tinha zerado de novo, porque eu fiquei da zerada. Não, é que a gente zera muito todo mês. Às vezes não. Nos melhores momentos, tem alguma reserva que vai para o mês seguinte. Naquele período, como a gente fez um esforço para ter o recurso daquele mês, uma vez que usou, zerou. Normalmente não é assim, mas o que a gente está querendo dizer é que foram 3 palestras pedindo, e a gente conseguiu. Então, era uma questão de necessidade? É porque a gente se distrai. Se distrai. Você quer ver outro exemplo? O ciúme. Ciúme. Vamos pensar assim. A Jane está aparecendo mais do que eu. Por que ela está falando mais do que eu hoje, não? Porque eu botei uma roupa só de oncinha. Olha o egoísmo aí. Eu não permito que ela também apareça, apesar do que quem conhece a gente não quer aparecer, tá? Mas, usando como exemplo, existe isso dentro da família, dentro do trabalho, as crianças, às vezes, apresentam isso, no casamento. Exatamente. A gente não divide atenção, a gente não divide amor, a gente está sempre numa disputa. Eu tenho que ser mais amada por pelo menos alguém. Né? Por si mesma seria excelente. Já está bom, não seria excelente, a gente não faz. Mas nem por nós mesmos a gente é mais amado. Pessoal, quem quiser falar, por favor, me peça o microfone. Com relação à campanha, né, que foi feita, que eu acho um exemplo legal, era a campanha da ACD, né, que o Silvio Santos botava. Então ele falava, eu não quero doadores de 1 milhão, de 2 milhões, eu quero doadores de R$5. Eu quero que a gente atinja a meta, entendeu, com a campanha de R$5, cada um contribuindo, que se tantas mil pessoas contribuírem com R$5, a gente atinge a meta. Isso tem um motivo, Antônio. Entendeu? Então, aqui porque seria o caso... Porque se só um ajudar, só um está se ajudando. Pois é, não. Eu a preferia que ideia cada é que um dá um tijolinho. O movimento Eu dei um tijolinho para de construir. caridade, que é aprendizado. Fora da caridade é uma salvação. Por quê? Porque é esse movimento de deixar esse egoísmo, que é uma chaga, começar a diluir, né? Aquilo que você falou, por exemplo, que aqui é uma coisa espontânea, acho que cada pessoa que venha, trouxesse 1 quilo de mantimento, entendeu? Aquilo que você falou, cada pessoa trouxesse 1 quilo, entendeu? Seria o suficiente. A gente estava fazendo entendeu? a conta de palestra, a gente não estava fazendo conta nem dos cursos, dos trabalhos, de todo o que acontece no resto da casa. Até porque a gente só pede em palestra. Então, a gente nem fez essa conta de quantas pessoas passam. Mas, independente disso, o que fica vocês percebem que mesmo a gente aqui dentro, que ouve, que vive isso, que trabalha isso, né, a gente tem dificuldade de parar e dizer, opa, peraí, está precisando. Para vocês verem como o egoísmo é forte dentro da gente, como esse atavismo ainda é poderoso. E como é difícil de diluir. Só mesmo a base de muita conscientização, de perceber, não preciso de tanto, não preciso disso, tem condição. Às vezes não é só no comprar, não. Eu vou dar um exemplo que eu não tenho vergonha de falar, porque eu estou aqui aprendendo.
Lá em casa a gente faz o isopor da quentinha, não sou eu. A minha tarefa é um bolo gelado por semana e a cesta básica. Mas meu marido faz. Então, toda semana ele pega o isopor. Só que eu que compro as coisas para fazer o macarrão. E aí, eu me pegando, escolhendo sachê de molho que eu não uso na minha casa. Um bem mais baratinho. Botei no carrinho, aí eu falei, por que eles merecem menos do que os meus filhos? Por que o macarrão que eu vou comprar não é de ovo, é de uma qualidade inferior? Aí, quer dizer, e eu estou aqui dentro, estou tentando aprender. É isso aí. Isso, eu acho que está tão agarrado na gente que você tem que mesmo trabalhar para mudar. E aí troquei o sachê. E aí outra qualidade, o molho. É muito mais saboroso. Por que aquela criatura que vai receber aquele alimento, talvez seja o único alimento que ele vai ter, tem que ser de uma qualidade inferior ao que eu daria para um filho? E se a gente vai refletir, é complicado não é muito. Quando você se pega errando. Olha só, a reação dela é puramente instintiva, porque não é real. Porque sachê de molho é sempre barato. Se ela for fazer a conta, é muito pouco. Então, não é real. Você vê que a gente não utiliza nem o nosso discernimento. É o instinto puro, a reação de... Para a gente, a prole, olha lá, os inícios, a prole ainda está ali protegida. Fora dali, não. Fora do próprio umbigo, não. Então, é o instinto, é o atavismo. E a gente precisa parar para refletir. Ela parou a tempo, né? Vem o instinto, ela fez e na mesma hora ela... Peraí, não é bem isso. Mas a gente não faz isso sempre. A gente não para refletir sempre. A gente vai deixando isso acontecer e permear por toda a nossa relação, que é egoísta. A gente não consegue ver o outro com mais sucesso, fazendo ou sendo reconhecido mais do que aquilo que a gente faz. A gente começa a não se achar capaz, né? Começa a entrar em comparação e começa a acionar tudo. Olha, reação de sobrevivência o tempo todo. E aí, o que acontece? A gente funciona no automatismo. Não é atavismo, é o quê? É condicionamento, é automatismo. Se a gente não se permite um momento de reflexão, de parar assim, puxa vida, o que é isso? Eu continuo vivendo no automatismo, no condicionamento. O egoísmo é virose perigosa que ataca a sociedade contemporânea, qual ocorreu em todas as épocas da história da humanidade. Combatido pela ética e pela moral, tem sido motivo de cuidados especiais por todas as doutrinas religiosas, especialmente pelo cristianismo, que nele encontra um perverso adversário da solidariedade, do amor e da autêntica caridade. É isso aí, gente. É uma das chagas que precisa ser realmente vista. A gente, como cristão, não pode carregar o nome de cristão, que é o exemplo vivo do Cristo, e ainda permanecer permeando por esse sentimento, né? Na razão direta, em que o espírito desabrocha a consciência e a perfeita lucidez em torno dos objetivos essenciais da sua existência na Terra, o egoísmo vai diluindo-se e cedendo lugar à solidariedade, por facultar a vivência das emoções mais elevadas, aquelas que santificam o ser no exercício da autêntica caridade. Passa a reconhecer o seu valor real de aprendiz da vida, facultando-se a solidariedade de que necessita, a fim de mais amplamente penetrar nas razões profundas do existir. E aí, esse slide está me remetendo a uma reflexão. Nós estamos vivendo um momento no nosso país de muitos desafios. E muitas vezes nós nos pegamos, se não revoltados, indignados com tudo o que está acontecendo. E toda essa situação de crise está trazendo
pelo menos num primeiro momento, uma desigualdade maior, porque nós temos muitos desempregados, muitas pessoas, mais pessoas precisando de ajuda. E aí eu fico pensando, se nós estamos aqui, nesse país, no Rio de Janeiro, onde a gente convive com uma desigualdade enorme, qual é o desafio que está sendo posto para nós? Se não esse exercício. Por que exatamente nós estamos aqui? Vivendo esse momento, essa realidade no nosso país e na nossa cidade. E muitas vezes a gente está deixando de enxergar essa oportunidade para olhar para fora. Não que, porque as outras pessoas já têm seus compromissos. Seja quem for, políticos em qualquer esfera da sociedade, já estão se comprometendo. Não precisam de nós para ajudar nesse compromisso. E o nosso qual é? Fiquei pensando nisso quando vi esse slide agora. Examina as nascentes da alma e extirpa o egoísmo no seu nascedouro, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão na obra de amor que tens pela frente, mantendo-te altruísta e solidário em tudo. Com esse poder, defluente do esforço de ser melhor, alcançarás a emoção afetuosa da alegria, de autossuperação das tendências infelizes, logrando as bênçãos da verdadeira fraternidade. Ela fala extirpa. Vocês veem a Joana falando isso de outros sentimentos? Ela não fala isso. Ela fala equilibra, transforma, reconduz, redireciona. Extirpa. Arranca. É como se fosse um vocativo, uma coisa bem mais forte que ela está querendo dizer aí. Ela está querendo dizer que é grave. Tira. Porque é o ismo. Ela não está falando do ego. Ela está falando do egoísmo. E ela está falando, olha, mantendo-te altruísta e solidário em tudo. Em tudo. A gente tem que fazer a reflexão. Por onde a gente caminha, por onde a gente anda. Somos solidários e altruístas em tudo. Não é ser passivo, não é ser submisso, não é isso. Porque às vezes, altruísmo faz com que a gente tenha que dizer não. Porque a gente sabe que o sim vai causar um mal. Então a gente tem que entender o que ela está querendo dizer. Altruísta e solidário. É refletir sobre as condições daqueles que vivem conosco. Amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Não é mais, não é menos. É como. Só um minutinho. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Nem você ser egoísta, nem ser pródigo. Porque aí você passa da falta de egoísmo, né, para a prodigalidade de uma maneira assim, sem nenhum obstáculo, né? E eu acho que ser pródigo também é uma coisa que o espírito não pode. Ele não pode dar tudo o que tem e ficar sem nada, né? Também não pode se deixar se esvaziar a ponto de achar que isso é uma caridade que está se fazendo para o outro e ele fica absolutamente sem nada, sem Mas nenhuma... é o que eu estou dizendo.
Às vezes a gente Tem que confunde. ter, é isso que eu acho que é o E equilíbrio. equilíbrio é amar o próximo como a si mesmo. A gente não pode ficar esquecido, não é isso. Senão depois a gente gente é tem que que encontrar precisa da equilíbrio. caridade do próximo, né? E não é para fazer tudo pelo outro. Não é isso, não é fazer tudo pelo outro, porque às vezes você tira a condição dele ter a capacidade de fazer por ele mesmo. Então a gente tem que ter um bom senso em utilizar isso e as palavras que ela está nos trazendo. Dá condições. É ensinar a pescar. Ensinar a pescar é ótimo, né? Porque você não pesca pelo outro, você não dá o peixe. Mas você ensina. A bondade está no ensinamento. Está no exemplo. Então, olha quantas coisas contém nisso, né? Muito forte. Forte, complexo, dá para a gente falar de muita coisa. Vamos falar um pouco. Falamos um pouco do egoísmo. Lembra, gente, que a gente precisava falar de egoísmo, de orgulho, de vaidade, que são coisas que se parecem, mas não funcionam exatamente do mesmo jeito. Acabou a primeira aula, agora a gente vai para a segunda. Eles se parecem, mas não funcionam do mesmo jeito. Orgulho é o sentimento de superioridade pessoal resultante do processo natural de crescimento do espírito, um subproduto do instinto de conservação, um princípio que foi colocado no homem para o bem, porque sem o sentimento de valor pessoal e a necessidade de estima, não encontraríamos motivação para existir e não formaríamos um autoconceito de dignidade pessoal. Ué, mudou tudo? Como assim? Esse não extirpa? Essa é a sutileza de um para o outro, da diferença do egoísmo. E, olha, egoísmo, eu sempre falo assim, o ego precisa, o egoísmo não. E o orgulho? Aí a gente faz aquela pergunta bem famosa, o orgulho é bom ou ruim? Naquele caso que está apontado ali, está bom ou está ruim? Está bom, né? É preciso que a gente tenha uma dose. E tem uma sabedoria no dito popular muito legal, né? É. Quando a gente fala assim, filho, eu estou orgulhosa de você porque você passou no vestibular. Isso é bom, não é? Mas não no sentido de você é melhor do que todos os outros filhos. Não é isso. É de reconhecer um esforço, é de reconhecer a dedicação, né? E dar valor àquilo. Desta forma, é coerente. Desta forma, cura, não traz o prejuízo. O problema é quando o orgulho, ele traz justamente o que ele costuma trazer, que é um entendimento incorreto, que não está relacionado com a verdade, e sim com uma superioridade que a pessoa está buscando e que não é real. É que, bom, vamos ver outro slide, depois a gente adianta. O problema não é o sentimento de orgulho, mas o descontrole de seus efeitos. No atual estágio de aprendizado, ainda não temos plena capacidade de controlá-lo. Ele está presente em quase tudo o que fazemos. Isso o torna uma paixão, como dizem os bondosos guias da verdade, o excesso de que se acresceu à vontade. Conceituamo-la, portanto, como uma paixão crônica por si mesmo, impropriamente denominado como amor próprio. A esse respeito, afirma Allan Kardec, todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. A pessoa que tem baixa autoestima,
Baixa autoestima. A pessoa que tem baixa autoestima pode ser uma orgulhosa disfarçada? Ou não? Não. Não, peraí. Eu acho que até Ela pode ser uma pessoa com baixo... Pode, agora eu entendi. Pode sim. Na verdade, é exatamente isso. Às vezes, a pessoa precisa se fazer superior para não ver a condição inferior que ela está. Mas é porque você tem também a baixa autoestima, que aí é um desconhecimento de si mesmo e das condições que ela tem de ser melhor, de se entender melhor do que ela realmente está se achando. Então, assim, nesse caso, existe a baixa autoestima mesmo. Existem os orgulhosos que não conseguem entender que o buraco é mais embaixo. Ou entendem, mas disfarçam. É assim, Verônica. Então, ali, está vendo? Eu acho que aquela frase é bem legal da gente refletir. É o excesso de que se acresceu à vontade. Então, quando fala desse orgulho que não é bom, está sempre falando de quê? De excesso. Exatamente. Do orgulho que faz com que a gente se sinta superior ao outro. Do orgulho que começa a trazer para a gente. Menina, tem dia que eles estão assim, né? Animados. Eles estão assim. Gato. Eles... Tem uma turma boa ali em cima. Gambá? Gato. Não, gato, acho que é gato. É gato. Eles ficam em frente à salinha de Joana e a janela fica de frente para eles, né? Só que a gente tem o voal, então a gente enxerga. Eles fazem uma zona. Eles fazem muito barulho. Eles fazem uma zona. Eles não são castrados. Eles fazem muito barulho. Eles fazem uma bagunça. Então, pessoal, olha, excesso de que se acresceu à vontade. Porque a vontade é o que nos move, é um motor, não é? Que faz com que a gente ande para frente, com que a gente vá em frente, com que a gente tenha buscas. Quando a gente começa a distorcer, e o nosso orgulho nos coloca num patamar em que a gente não está, o que acontece? Por isso é que às vezes se mistura com o egoísmo. E a gente acha que acaba sendo a mesma coisa. Porque toda vez que a gente se coloca num outro patamar, junto a gente trabalha egoísmo. Nem sempre é fácil separar as duas paixões. Muitas vezes elas andam juntinhas. Eu tenho orgulho e por isso mesmo me torno egoísta. E vice-versa. E às vezes é difícil separar por causa disso. É muito difícil você se desapegar dele, né? Porque quando alguém fala alguma coisa mal de você, se você não fosse orgulhoso, você nem se importaria com aquilo. Mas é difícil a gente não se importar quando a gente ouve. Vamos... Se a gente soubesse quem a gente é, a gente não se importava. Vamos repetir aqui o que ela falou, porque a gente sempre tem que dar uma... repetir para a moçada que está na internet, né, querendo saber. Assim, por que a gente se incomoda quando ouve críticas? Ou quando a gente entende que alguém está falando mal de nós? A gente reage e se aborrece. Aí a amiga falou, é o orgulho que está, nesse momento, falando em nós. E aí foi por isso que a Denise disse, a gente reage porque não se conhece. Muitas vezes a gente já falou disso. Se alguém fala alguma coisa de nós, é como se funcionasse um presente. Quando alguém me dá um presente, não, esse presente não é meu, não. Você se enganou, esse presente é da Denise. Eu não aceito um presente que não seja meu. Não é? Então, é preciso que a gente tenha essa atenção na hora que... E é difícil, claro que não é uma coisa fácil, é bem trabalhosa, na verdade. Pois não? Não, espera, por favor. Também tem aquele outro lado, que é essa falta de amor próprio faz com que a gente também fique querendo agradar as outras pessoas. Então, também incomoda porque você
fica achando o que as outras pessoas vão pensar, né? E você fica com essa necessidade de agradar todo mundo, né? Uma pessoa que se acha tanto, que acha que a qualidade dela é superior ao outro, que espera que o outro ache aquilo dela também. E quando ela vê que o outro não tem atitudes que ela acha o ideal, ela fica mal, ela fica triste. Vejam que ela falou que assim, que às vezes a gente fica querendo que o outro, se eu entendi bem o que ela falou, que o outro reconheça as minhas qualidades. E se não existe esse reconhecimento das qualidades que eu tenho, eu também fico aborrecido por causa disso. Entendeu? Porque eu quero muito que o outro veja todas as qualidades que eu entendo que tenho. Mas isso é baixa autoestima? Não, ela está falando baixa autoestima. Depende de como você está. Isso não. Quando eu quero reconhecimento do outro, é porque eu ainda não consegui reconhecer o meu próprio valor. É baixo. Aí é o outro lado. É complicada a situação, né? Porque se perde a medida, aí vira o quê? Orgulho. Mas aí o que a outra amiga estava falando é dessa necessidade que muitas vezes a gente tem de agradar a todo mundo. Quando eu agrado a todo mundo, eu estou sempre me desagradando. Vai por mim. Vamos lá? Vamos correr. Vamos correr. Eu fui, não? Não. Não, está fechado aqui. Não, fiquei. Com razão ímpar, um espírito familiar afirmou: só o orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois. Mas se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós. Esse sentimento cria uma ilusão, uma distorção na realidade. A representação mental do que somos, gerada pelo orgulho, que quase sempre atende a interesses personalistas, pode ser considerado como uma verdadeira patologia. Aliás, os estudiosos das ciências psíquicas, quando tomam por fundamento o ego na explicação de muitas doenças, o fazem com sensatez, porque as enfermidades mentais encontram razoáveis explicações nesse enfoque. Quanto mais ausência de controle sobre essa paixão narcisista, mais haverá desconexão com a realidade. Vamos lembrar que, às vezes a gente tem uma pessoa na família, ou no nosso ambiente de trabalho, ou no centro, né? Ou no centro. E aí aquela pessoa faz determinada situação que está todo mundo vendo. E aí, quando alguém vai falar para ela, ela não aceita, porque ela acha que não, que é absurdo. O que está acontecendo não é meu, é dos outros. É por isso que eu reajo dessa forma, é por isso que eu sou assim. A pessoa não está condizente com a realidade, ela não se enxerga, nem para mais nem para menos. Porque o orgulho é contrário da humildade. Então, ela não consegue, né? Não consegue. Ela ainda está no processo de precisar do outro, o outro tem que ser o espelho, mas ela não enxerga o espelho. Ela ainda acha que o outro, a imagem que ela vê é o outro. E podem várias pessoas falar. Ela não vai ver. E isso é um estado patológico. Por isso que quando a gente vai ouvir, às vezes, alguma psicofonia, somos todos enfermos da alma. O estado patológico, quando a gente ainda está fixado no não enxergar. Quando a gente já está se esforçando, a gente já está caminhando. Deixa só quando repetir, a gente vai observar, só repetir o que ela falou, porque acaba ficando perdido.
o que ela estava dizendo queria entender por que é uma patologia e não um caminho de desenvolvimento. Não é isso? Por que a gente está considerado ali no slide como uma patologia, se pode ser também um caminho, ou entendido como um caminho de desenvolvimento, ao invés de ser considerado uma patologia? Foi essa a colocação que ela fez. Quando a gente se fixa na dor, no sofrimento, e não sai dela, a gente entra num estado patológico psíquico. Porque quando a dor vem, o sofrimento vem, a nossa tendência é transformar, é mudar o estado, a gente fazer algo para que aquilo se modifique e a gente saia daquele processo. É como no Evangelho, se você espetar o dedo numa rosa, o que você vai fazer? Você vai tirar o dedo da rosa, você não tem que ficar ali. Né? Eu preciso sofrer. No caso do orgulhoso, ele passa por sofrimento muito grande e não sai. É como se ele não tirasse o espinho do dedo dele. É como se ele ficasse ali por uma negação, o que traz um estado patológico, porque traz um sofrimento e um prejuízo muito grande. E não para uma existência, para várias existências, porque o erro continua recorrendo e ele não consegue enxergar. Ou não quer, tem uma negação. Por isso ele entra no estado patológico. Porque todos nós temos isso, mas com uma frequência um pouco menor. A gente transita, vai e volta, aprende, desfaz, pensa. Por quê? Porque a gente entra no sofrimento. E quando a gente entra no sofrimento, a gente tem que enxergar. É o que nos impulsiona. Só o sofrimento faz isso. Aquela dor, ele nos impulsiona para que a gente possa mudar. Por isso que é a dor bendita. Só que quando a gente fica ali, né, naquele processo, sem sair, e continua, porque a gente não sofre sozinho, não. A gente faz todo mundo sofrer à nossa volta, porque a gente vai despejando aquilo com uma força enorme nas pessoas que convivem com a gente. Exatamente. E aí causa um mal, que no slide anterior ela estava falando, né? Porque aí esse mal causa um mal também, né? Vem muita coisa derivada disso. Porque dependendo de como eu estou com esse meu orgulho, eu não sou o único a ser atingido por ele. Sim. Só um minutinho, por favor. Num processo, né? Então você pelo menos tem que ter o despertar e a partir dali você vai começando a transformar, mas até sair do patológico vai ficar meio misturada a evolução com o patológico, até que você comece a sair daquilo tudo. E ela dá o exemplo de narcisista, porque o narciso é exatamente isso, ele não vê mais ninguém, é só ele, a beleza dele, quanto ele é bom e todo mundo é ruim. É todo mundo que está errado, é todo mundo que é ruim, ele é muito melhor do que todo mundo. Ela fala ali, por isso que ela fala o amor próprio, está no outro slide anterior, né? Não é o caminho. Então, quando começou a achar todo mundo ruim, você bom, acende aí a luz vermelha. Espera aí, como assim? Amor próprio não é aquele que se reveste do mal para o outro. Amor próprio é eu saber quem eu sou, me aceitar e ainda assim me acolher e ir em frente. Porque esse amor próprio que comumente é usado, ele é sim associado ao orgulho. Assim, quando a gente muitas vezes diz assim, bate no peito e diz assim, eu tenho amor próprio. Eu não estou batendo no peito para dizer que tenho amor próprio. Eu bato no peito para dizer que tenho orgulho. Gente, eu vou correr um pouquinho, Nós tá? precisamos. Porque a gente não vai chegar nem até a metade do orgulho. Orgulho de ser humilde, essa é muito boa. Ai, olha como é que ficou. A dissimulação, precisamos andar, pessoal, porque tem muito slide aí. A dissimulação é o preço elevado que paga o orgulhoso para manter as aparências. Trata-se de uma inaceitação de suas sombras interiores,
uma necessidade obsessiva e neurotizante de manter um status, para evitar críticas ou para não perder sua suposta autoridade. Para só um pouquinho. Então, vamos voltar nesse exemplo anterior, né? Como é que eu vou aceitar que eu, dentro da família, não sou o bom? Que está todo mundo errado? Que eu é que faço, eu que aconteço, eu que estou aqui? Como é que eu vou aceitar isso? Porque eu sou todo poderoso. Eu vou perder o meu status de todo poderoso. Eu vou me sentir o quê? Igual a todo mundo? Que eu critico? Que eu acho um lixo? Então aí é que ele desmorona. E ele não vê, ele não entende, não quer aceitar isso. E por isso que para o orgulhoso é tão difícil ele se libertar disso. E é um peso que ele carrega. Porque você imagina o que essa posição traz de peso. Porque o orgulhoso não pode errar. Isso que eu ia falar. Porque se ele errar, ele vai ser criticado. E tudo que ele não quer é ser criticado. Porque como assim ele vai ser criticado? Ele é que faz tudo certo. Ele é o perfeito. Olha a zica. Zica da boa. Essa é verdade. Isso causa muita dor aos orgulhosos, pois não há como maquiar para si mesmo a verdade do seu mundo interior. A todo instante está diante daquilo que não gostaria de ver em si. Somente ele e mais ninguém sabe como é doloroso ter que encontrar consigo, com sua verdade pessoal, em contraposição à identidade fictícia que ele criou para os outros e sob a regência da qual passa a viver. E aí nós temos aqui alguns roteiros educativos. Melindre é o orgulho na mágoa. Cultivemos a coragem de ser criticados. Pretensão é o orgulho nas aspirações. Aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. Presunção é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Preconceito é o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis. Indiferença é o orgulho na sensibilidade. Adotemos a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Desprezo é o orgulho no entendimento. Acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo que por agora não o compreendamos. Personalismo é o orgulho centrado no eu. Eduquemos a abnegação nas atitudes. Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. Procuremos conhecer a nós mesmos e ter a coragem para aceitarmos-nos tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Na verdade, só tem 2 slides que era para a gente ir falando sobre essas questões. Aí você tem 10 minutos para ficar falando sobre esses 2 slides, que é a mesma coisa. Então, vamos lá. Pessoal, vamos pensar o seguinte. A gente se magoa muito? Acabou tua pilha? Acabou minha pilha? Você tem que ter pilha até A Jana não está aí. Vamos trocar. Eu divido com você, você gosta. Está piscando. Pessoal, a gente se magoa? Não, a pergunta não é essa. A gente se melindra com alguma regularidade? Quase nunca. Quase nunca. Aí o que está no roteiro? Melindre, voltou. Melindre é o orgulho na mágoa. Se a gente está se melindrando muito, está na hora de pensar. Por que é que eu estou
Então, e aí a gente fala assim, às vezes, em relação a essa questão do milindre. É porque eu sou muito sensível. E aí, como eu sou muito sensível, eu me magoo fácil. E aí, espírita milindrado é danado, viu, pessoal? Que a gente se milindra, às vezes, por cada situação, por cada bobagem, por cada besteira. Então, vamos lembrar que milindre tem a ver com as nossas mágoas, que muitas vezes não tem o menor sentido, não tem razão de ser. Então, quando a gente fica muito milindrado, a gente vai perguntar assim, será que isso é orgulho? Por que eu estou me sentindo tão milindrado? Por que eu me incomodei tanto com isso? E aí tem aqui, pretensão é o orgulho nas aspirações. Porque vocês vejam o seguinte, todas essas situações que vão de um lado para o outro, é bastante tênue, não é isso? Eu tenho que ter aspiração? Tenho? Então, quando é que vira pretensão? Por que a aspiração vira pretensão? Veja como pode não ser fácil, né? Porque quando eu sonho, eu tenho alguma aspiração. Eu quero chegar a algum lugar. E por que vira, então, pretensão? Dependendo da forma como você queira chegar naquele lugar. Você pode chegar de várias formas, mas, por exemplo, não passando por cima dos outros, não, enfim, chegando pelos caminhos normais, passa da aspiração, né? Aí passa a ser aquele outro. Você gera expectativa em cima do que os outros devem fazer por você, para que você consiga chegar em algum lugar. Como se todo mundo devesse fazer alguma coisa para que você consiga o que quer. Em frente? E presunção? Presunção, está escrito, é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Isso me lembra dos pseudo-sábios. Dos falsos profetas? Os falsos profetas. Os pseudo-sábios, né? Sei de tudo, ninguém sabe mais do que eu. Quando eu falar a lei, todo mundo é burro. Já que eu estudo muito, ninguém tem nada para contribuir, porque já que eu sei mais, para que eu vou ouvir o outro? Não ser a dona da verdade sem ser, né? É isso aí. Olha lá. Até porque o outro pode ter um outro ponto de vista muito interessante, né? Que não é o nosso, mas pode contribuir bastante a gente se tornar até mais completo. Então, eu gosto desse ali, olha, preconceito é o orgulho nas concepções. Ou seja, as minhas convicções, elas valem mais do que as convicções dos outros, não é?
Então, por causa disso, se você não pensa igual a mim, eu tenho preconceito em relação a você. Aí por isso que a gente impõe as nossas crenças e valores sobre o outro. Pré-conceito. Pois é. Então, habituemos a manter análises imparciais e flexíveis. Indiferença é o orgulho na sensibilidade. Adotemos a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos em insucessos alheios. Tira o dedinho de cima do outro. Não é porque você sabe fazer certo que o outro não tem direito de aprender a fazer com o erro dele. Porque a gente aprende muito mais com os nossos erros. Isso tem a ver também um pouco com a nossa generosidade, com o momento que o outro está vivendo. Parei onde? No desprezo? Desprezo é o orgulho no entendimento. Acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo que por agora não o compreendamos. Vejam que às vezes a gente não aceita o que o outro diz, porque também não entendemos o que o outro está falando. Quer continuar, Dê? Não, vai que tá bom. Personalismo é o orgulho centrado no eu. Esse está claro, a gente está falando disso já desde o início do nosso encontro hoje. Eduquemos a abnegação nas atitudes. Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. Procuremos conhecer a nós mesmos e ter a coragem para aceitarmos tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Viu por que a gente não pode confundir vaidade de arrumar cabelo, né? Se cuidar, com a vaidade interior? A gente pode ser vaidosa, tá? Porque se cuidar é bom. Definir essa linha entre a vaidade interior e o orgulho. Eu acho que essa linha que separa, eu tenho muita dificuldade de definir essa linha que separa a vaidade interior, não a vaidade física, nada disso, vaidade interior do orgulho. Eu acho que esses dois atributos, eles se confundem. Se confundem. Por isso que é orgulho e a vaidade. Por isso que ele traz junto o título, orgulho e vaidade. Na verdade, a vaidade está dentro do orgulho. É filha. Aliás, tem muitos filhinhos. Muitos filhinhos, a vaidade é um. Inveja, a gente foi para outro slide agora, né? Inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. É como a gente se coloca diante do sucesso do próximo. E às vezes esse próximo está dentro da nossa casa. A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. Esforcemos pela simplicidade que vem da alma sem querer impressionar. Aí, Antônio. Orgulho de ser humilde, né? Que ele falou pra gente. O orgulho, gente, é o superlativo, né? É o que a gente... Não é superlativo, botei a palavra errada. Mas é se achar acima daquilo que realmente se é. Enquanto que a humildade é saber exatamente o que se é. Não é se achar abaixo de todo mundo, como muita gente se coloca, né? Isso não é humildade. Aí também mora o orgulho. Quando ela é colocada dessa forma, aí tem o orgulho. A prepotência é o orgulho de poder. Aprendamos o poder interior conosco mesmo, transformando a prepotência em autoridade. A dissimulação é o orgulho das aparências. Esforcemos por ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. Precisaremos de muita coragem
para ser humildes, ser o que somos. Ser humilde é tirar as capas que colocamos com orgulho ao longo dessa caminhada. Acho que não tem mais. Não, esse é o último. É o último. Tá bom? Por hoje? Tá bom para vocês? Tá? Foi bom para vocês? Olha só, no final eu botei ali, vou deixar aí ligado para quem quiser anotar, porque como a gente pegou 2 aulas e colocamos em uma só, a gente não colocou muita coisa, e esse é um estudo que vale a pena fazer para a gente se aprofundar, entender melhor, porque não dá para a gente falar tudo, né? Então, a gente aqui só usou nos nossos slides aqueles 2 de cima, o Entrega-te a Deus e o Mereça Ser Feliz. Mas esses outros capítulos que estão na Psicologia da Gratidão, Ilumina-te e Rejubila-te em Deus, também tem muita coisa boa, tá? E alguns você acha que até... Não, esses você não consegue PDF. Tá, então, ali estão todos os capítulos para quem quiser anotar, para quem quiser olhar com cuidado, vale a pena. Tem outros livros, tem outros livros também, mas esses foram que a gente escolheu para trabalhar na autocura. Tá bom? E é isso, gente. Então. O Mereça Ser Feliz é da irmã Sidufo, todos os outros da Joana de Ângeles. Isso aí. Tá? Ok, pessoal? Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Eu vou fazer a nossa oração de encerramento hoje e eu queria que a gente fizesse, sim, uma vibração bem boa. Denise, querida, fez aniversário no domingo e nós vamos, então, juntos fazer uma oração bem legal nesse momento para ela, viu? Deus Pai, Jesus, nosso amigo, Joana e tantos amigos que nos acolhem nessa casa. Nós agradecemos neste momento por esse estudo, por esse aprendizado, nesse dia de hoje que fala exatamente das chagas que os espíritos, habitantes de um planeta de provas e expiações, precisam tanto trabalhar como os seus desafios. Que possamos entender, aprofundar o que não foi possível trazer no encontro de curta duração, para que possamos ir fazendo o trabalho de casa, como Kardec disse para a gente. Esforço para domar as nossas más inclinações. Mas queremos também, Jesus, nesse momento, tirar de dentro de nós as nossas melhores vibrações de carinho, de amor, para dirigir a nossa querida companheira Denise pelo seu aniversário. Essa companheira que, ao longo do tempo, ao longo do ano, junto de nós, traz o seu carinho, a sua delicadeza, a sua boa vontade, o seu amor para este encontro onde todos nós podemos aprender. Que Jesus te abençoe, querida, trazendo nessa sua caminhada tudo aquilo de que você necessite, tudo que você aspira na medida certa, sem o orgulho, para que você consiga todo o êxito nessa existência. Nós queremos, do fundo dos nossos corações, agradecer a Deus por ter você junto de nós. Deus te abençoe, graças a Deus. Ai, fofa, adorei. Obrigada, gente. Ó, surpresa. Aceito tudo, tá?